Oh, acho que a gente está conseguindo. Olá, gente, boa noite, vamos chegando. Prazer recebê-los nessa noite. É uma noite memorável, a gente pode dizer assim, para nós da Associação para a Adoção e Convivência Familiar e Comunitária, GEA de Recife, que temos a missão de promover e estimular a cultura da adoção na sociedade. Então, é com muito prazer que a gente faz esse espaço e abre esse espaço aqui. Para quem não me conhece, eu sou Charles Leite, associado voluntário do GEA de Recife, e gostaria de saudar todas e todos que estão aqui acompanhando essa transmissão. Estamos aqui juntos, é tudo ao vivo, é tudo novo, então assim, eu peço a colaboração, a paciência dos deslizes, dos que porventura venham a ocorrer, né? Então assim, a atitude adotiva se faz necessária sempre. A Sara parece que já está aqui conosco. Boa noite também, Sara. Boa noite a todos. Estamos aqui juntos para estrear esse Papo Adotivo, né? O nome do nosso espaço no Instagram, onde pretendemos ter uma conversa sobre diversos temas que circunscrevem o universo da adoção. Nossa intenção é promover uma live toda quinta-feira, às 20 horas. E aqui nesse espaço vamos receber convidados e convidadas para construirmos um proveitoso papo adotivo, né? Nesse momento eu vou tentar ver se eu consigo estabelecer conexão com a Sara, que é a nossa convidada de hoje, e aí a gente continua o nosso papo. Só um minutinho, gente. Olá, Sara, boa Oi, noite. Charles, tudo bem? Tudo ótimo. Como está a nossa conexão? Está me vendo e ouvindo bem? Sim, eu tô. Você me ouve, me vê e me ouve bem? Sim, sim. Isso é uma pergunta às vezes necessária, né, no contexto atual. Tecnologias às vezes falham. Não, e nesse horário tem horas que a internet está oscilando muito, né? Aqui na Muito, minha, né? hoje eu estou falando da minha casa. Aqui na minha casa, ainda no prédio, não tem fibra ótica. Então eu sempre fico mais preocupada se vai dar certo ou não. Mas tem dado certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Mas sim, já está dando certo, né? A gente pode dizer assim. Então seja bem-vinda, Sara. Com muita alegria, né? Assim que a gente te recebe assim de Uberlândia aqui em Recife, né? Que eu acho que é Uberlândia, né? Que você mora. Então assim, Isso, para quem Berlândia. está nos acompanhando, veja que coisa interessante, né? Uma conexão assim especial. É Então muito a legal, né? A Sara, pandemia acabou de ensinou a usar as lives e a gente tem se aproximado, né? Tem sido muito jóia. Obrigada, é um prazer para mim estar aqui com você, com todos os amigos aí do GA de Recife. Já vi que Mami Suzana Schettini está aí, um beijo. temos muitas acompanhantes aí interessantes, né? Pessoas que nos prestigiam, então sempre conosco aqui no GEAD, né? Então eu agradeço muito, Suzana, a presença aí, o cumprimento, né? Então, Sara, vou te apresentar, né? Que a gente anunciou no convite, mas a Sara é presidente da ANGAAD, que é a Associação Nacional de Apoio aos Grupos, Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, né? E aí eu queria, Sara, que você falasse para a gente aí, para os que não te conhecem, o que é essa ANGAAD, qual é a missão, assim. Se apresenta aí, fica à vontade. Ok. A ANGAAD é a associação, como o Charles falou, a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. Ela fez agora, em maio, 20 anos de existência, mesmo antes da formação, dessa construção formal da ANGAAD, já havia um movimento nacional de apoio à adoção, né? E aí, há 20 anos atrás, formalmente foi construída essa associação, que reúne, então, os grupos de apoio à adoção do Brasil, dentre os quais o GA de Recife já é um grupo que está aí há muitos anos, né? Há quantos anos, Charles? Tem o GA de Recife? 25 anos. A gente está fazendo Olha, bodas de prata esse que ano. coisa linda! Parabéns! Que coisa boa! E eu tenho a honra, né, de há 3 anos estar aí
na frente da ANGAD, eu recebi a enorme e difícil responsabilidade de suceder a Suzana Schettini. A coisa boa na ANGAD é que a gente, na verdade, a gente vai sempre somando, né? Então, a gente permanece junto. E o que a ANGAD faz é justamente trabalhar, ela é uma plataforma de apoio para que os grupos de apoio à adoção possam crescer, possam se desenvolver. E ela trabalha fazendo essa interface com todas as instituições a nível federal, eventualmente a nível regional, estadual, fazendo essa conversa, vamos dizer assim, né? Em tudo aquilo que diz respeito à promoção do direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, em especial no recorte da adoção. Falando de forma bem resumida, é isso. Eu estava mais cedo conversando com a Suzana, né, que é a nossa memória, né? A gente tem o privilégio de contar com ela e com o Dr. Luiz no nosso grupo, e assim... Vocês são muito privilegiados. Como fundadores, eles carregam também um pouco da memória, né? E ela resgatou algumas coisas, como você comentou aí. A ANGAD, ela foi, assim, emergiu no ENAPA, né, que é um encontro nacional de grupos de apoio à adoção, né? E aqui no Nordeste, né, que coisa interessante. Ela rememorou, assim, um pouco a historicidade, dizendo que aqui temos um dos primeiros grupos de apoio à adoção, né? Então, a gente tem aqui no Nordeste, né? João Pessoa, depois já de Recife, né, em 95, depois o Acalanto, lá de Natal, e foi num evento lá em Natal que eu acho que o Paulo Sérgio, né, que foi o primeiro presidente, né, que acabou fundando lá a ANGAD, com toda essa articulação. Ele estava lá no Sudeste, né, de São Paulo, e teve esse privilégio assim, de juntar os esforços, né, de coadunar as forças para tentar construir um movimento, fortalecer o movimento, né, da adoção. Isso mesmo. Muita gente, né, Charles, veio antes da gente. Eu não sei há quanto tempo você está nesse movimento. Eu sou mais nova, né? Eu tenho 9 anos só que eu cheguei no movimento da adoção e fui adotada, né, por todos vocês, por essa grande família. Mas é um privilégio a gente saber que teve tanta gente que antes de nós foi assim desbravando essa mata virgem e construindo um caminho que hoje um grupo de apoio à adoção que inicia hoje em dia, ele já inicia com muito mais, com uma fundação muito mais sólida, né? Ele consegue se constituir, crescer muito mais rapidamente por causa do trabalho de tantos e tantos como o GA de Recife, né? Que foram desbravando esse caminho e hoje ensinam para a gente, já nos dão muita coisa pronta, né? Olha, é assim, é só você seguir isso aqui e as coisas acontecem muito mais rápido. E a gente fica muito feliz por isso, porque o que a gente quer é ver crianças e adolescentes vivendo em família, né? E os grupos de apoio à adoção, a gente não quer que eles cresçam por serem instituições grandes, não. A gente quer que eles cresçam em eficácia, né? Justamente, a gente quer que mais e mais grupos se formem para que mais e mais esses grupos possam ser esse braço junto à rede de proteção da criança e adolescente que vai ajudar crianças e adolescentes a encontrarem suas famílias e a construírem, né, famílias seguras, legais e para sempre, né? Sim, sim, muito importante. E Sara, hoje somos em quantos? Quantos grupos temos no Brasil e qual é assim, a distribuição geopolítica desses grupos? Estão mais concentrados numa área ou outra? Tem áreas que ainda têm uma lacuna? Como é que está essa situação hoje? Hoje, dados agora do ENAPA, né, atualizados no ENAPA, são 190 grupos ligados à ANGAD, né? Então, existem alguns outros poucos grupos que ainda não estão filiados ou associados à ANGAD, mas a grande maioria dos grupos de apoio à adoção que existem hoje no Brasil, eles são ligados à ANGAD. A gente percebe que no Sudeste existe um maior número de grupos de apoio à adoção. São Paulo é o estado que tem mais grupos de apoio à adoção. São Paulo está com 60 grupos de apoio à adoção hoje, né? E Rio de Janeiro, Minas também tem vários grupos. A região que mais carece, né, de grupos de apoio à adoção sendo formados é a região norte. E a gente sabe que é uma região onde ainda há muita violação de direitos, né, das crianças e dos adolescentes. Então, há várias questões, né, que dificultam. Uma delas é a própria distância, outra, às vezes, a gente percebe que a rede ainda não é tão articulada em muitos lugares, em muitos municípios da região norte. Mas, enfim,
a gente tem tentado unir forças, e eu sou muito grata ao Nordeste, porque o Nordeste tem se unido muito à região Norte e tem sido um irmão mesmo em fortalecer essa região para que mais grupos se formem, para que os que existem lá possam se fortalecer, enfim. Então, hoje, o quadro é mais ou menos esse. Que é bom, né? Assim, triste a gente fica porque a gente sabe que ainda existem algumas necessidades, mas, assim, eu acho que é importante também, nesse mesmo contexto que a gente resgatou a história, olhar para trás e ver que a gente tem crescido, né, Sara? Assim, esse Não, número que a gente tem hoje expressa, digamos assim, um crescimento muito significativo nos últimos anos, né? Cada vez mais a gente vê exato. crescendo. E eu não posso deixar de mencionar, Charles, o estado de Pernambuco, que hoje é uma das maiores referências, né, do que diz respeito aos direitos da infância e da juventude. E vocês têm tido um crescimento muito considerável a nível de construção de grupos de apoio à adoção. E recentemente a gente recebeu essa notícia dessa aproximação ainda cada vez maior, né, dos grupos de apoio com o Poder Judiciário. E é isso, né? Quando a rede trabalha junto, a gente colhe os frutos dessa união, né? Em todos os aspectos, inclusive nesse movimento que promove a adoção de crianças e adolescentes. É isso mesmo. E a gente vê, assim, em algumas regiões, os segmentos ficam separados, né? Os grupos de apoio num lugar, o judiciário às vezes no outro. E a gente vê que em Pernambuco, pela sua própria origem e natureza, existe uma sintonia muito grande. Eu acompanhei a realização da ENAPA, né? Que foi um trabalho hercúleo, né? Que vocês conduziram para transformar um evento que seria presencial num evento virtual, né? E assim fizeram com muito louvor. E assim eu fico Obrigada. pensando quantas pessoas talvez não pudessem se deslocar fisicamente para ir ao Enapa se fosse presencial, e quão frutífero foi as pessoas poderem estar nas suas casas e acompanhando. Então a gente vê, eu vi desdobramentos do Enapa já de pessoas do judiciário, magistrados que estavam acompanhando, promotores públicos, os GAs que fazem o Enapa estavam lá. Então é um movimento, assim, principalmente eu conheço a realidade aqui de Pernambuco. A gente vê uma interação muito grande entre os segmentos ali, essa rede de proteção, né? O grupo não consegue agir sozinho, o judiciário não consegue agir sozinho, o Ministério Público não consegue agir sozinho, as casas de acolhimento também não. Então, é nessa articulação, nessa reunião de esforços que a gente consegue fortalecer, né? Então, eu queria aproveitar o espaço e saudar aqui, que já vi vários cumprimentos de vários GAs aqui do estado. A gente ficou muito feliz agora nas últimas semanas, soubemos da chegada do 10º grupo. A gente tinha 9 grupos aqui no estado e assim, né, está se constituindo um 10º grupo, que a gente vê esse crescimento. Ainda aqui próximo aqui da região metropolitana, que é onde está mais concentrados aqui no litoral, do interior ainda não tem tanta concentração, mas a gente aos poucos tem conseguido avanços, né? Então a gente tem grupo em Recife, Olinda, Paulista, Jabotão dos Guararapes, Vitória de Santo Antão, Gravatá, Caruaru, Belo Jardim, Garanhuns e Moreno, que é esse que está chegando agora, um grupo chamado Recomeçar, né? E a gente se solidariza, né? Eles já estão aqui, ó, também nos acompanhando, marcando presença, porque nesse papel da experiência que a gente tem desses 25 anos, a gente consegue nuclear algumas ações, fazer ações de solidariedade e ver fortalecer toda essa rede de proteção, né? Assim, fortalecer as conexões entre os setores que às vezes têm as suas falhas, né? A gente também amadurece muito com as experiências entre os grupos, né? Sem dúvida, essa troca é muito importante. Eu fico vendo como que a cooperação dos mais diferentes atores, né, dessa rede de proteção dos direitos da infância e da juventude, o quanto isso é importante. Eu acho que todo momento que a gente vive, inclusive toda crise, acaba sendo palco para algumas ações transformadoras que são relevantes, né? Eu tenho visto que agora essa crise causada pela pandemia, né, do Covid-19, acabou acelerando ou sendo uma incentivadora a mais, né, para que alguns estados, como os nossos, né, como Minas e Pernambuco, construíssem o seu curso para postulantes à adoção na modalidade online. E isso tem sido feito, né, em uma grande unidade, em mãos dadas entre o Poder Judiciário,
os grupos de apoio à adoção, né? Isso me deixa muito feliz de ver que juntos nós podemos mais, que juntos nós podemos construir resultados melhores, né? E eu aproveito para dizer que parte do meu coração está em Pernambuco. Eu não sei se vocês sabem. O meu irmão casou com uma pernambucana e teve 3 filhos, e depois eles, né, já voltaram para Pernambuco. Então, eu tenho sobrinho em Recife, eu tenho família em Serra Talhada, terra de Lampião, né? No sertão, né? Sertão Então, pernambucano, Serra parte do meu Talhada. coração está aí com vocês, viu? Que bom, Sara, que assim, a gente fica feliz em saber que temos essa conexão, né? E o pernambucano, assim, tem muitas articulações, a gente facilmente faz muitas redes, né? Então, a gente vê pernambucano em todo lugar. O É sotaque verdade. pernambucano, né? Essa multiplicidade de sotaques. E Ô, Sara, eu e amo conta o pra gente sotaque aí, pernambucano. conta pra gente, assim, em termos de papéis, o que é que você acha sobre os papéis que ocupam os grupos de apoio, né? Para quem a gente que é do grupo e dos grupos, de uma forma geral, a gente acaba simplificando, né? A gente fala grupo de apoio à adoção e aí a gente usa umas siglazinhas GA, GAA, para falar toda vez que a gente vai falando isso, a gente está se referindo aos grupos de apoio. Então, como é que você acha que hoje estão os papéis desses grupos? Assim, o que é que a gente tem fortalecido, tem construído ao longo da história e dos últimos Então, eu anos? vou até colar aqui, eu estou com o meu computador aqui junto para eu não esquecer das coisas que eu considero principais, tá bom, Charles? Claro, claro. Então, todos os grupos de apoio à adoção ligados à GAD, eles trabalham por adoções legais, seguras e para sempre, pela garantia do direito à família para todas as crianças e adolescentes, pela legitimidade dessa família adotiva, pela atitude adotiva como fundamento da sociedade. Quando a gente fala de atitude adotiva, nós não estamos falando apenas da adoção legal, a gente está indo muito além. A gente está falando que todo filho, na verdade, ele deve ser adotado por seus pais, seja ele filho biológico ou filho adotivo. Mas, além disso, nós estamos falando de atitude adotiva dentro da sociedade. Nós estamos falando de inclusão, de aceitarmos o diferente, de termos atitudes mais acolhedoras, mais envolventes, que aproximam as pessoas, que acolhem, que realmente adotam, né, as pessoas. Nós também trabalhamos por uma cultura de adoção na sociedade, por adoções necessárias, ou seja, adoções de crianças maiores, de grupos de irmãos, de crianças com doenças, com deficiências. E dentro disso, os grupos de apoio, eles desenvolvem, né, cada um deles, de acordo com a sua especificidade, de acordo com as suas capacidades, com as pessoas que integram a sua rede, né, o próprio grupo de apoio. Cada grupo ele desenvolve algumas ações. Existem grupos que são muito fortes na área da psicologia, já de Recife mesmo, é um grupo muito forte na área da psicologia, mas não apenas isso. Eu sei que vocês têm outras forças, como a pedagogia, o jurídico e tal, né? Mas existem outros grupos que têm o departamento jurídico muito forte. E por que acontece isso? Porque acaba que tem alguns voluntários que têm muito conhecimento naquela área específica e têm muitos contatos naquela área específica. Então, o grupo acaba se destacando naquela determinada área de atuação. Mas quase todos os grupos, se não todos, eles têm um encontro mensal, né? Que geralmente é aberto a toda a população, a toda a sociedade, onde palestras são feitas ali, onde trocas de experiências, depoimentos são trazidos. E isso costuma ser o carro-chefe dos grupos de apoio à adoção, né? Esse encontro que acontece normalmente uma vez por mês. Os grupos, eles trabalham, muitos grupos trabalham, né, na preparação das famílias adotivas, muitos, inclusive, em cooperação técnica com o Poder Judiciário. Então, esse curso que é uma exigência legal, né? Todo aquele que quer se habilitar para adoção precisa fazer um curso preparatório para adoção. E os grupos de apoio à adoção, eles geralmente atuam nessa preparação. Muitos deles, às vezes, até numa parceria formal com o Poder Judiciário. Outra ação que é muito comum aos grupos de apoio à adoção é de darem o apoio, o suporte às famílias no pós-adoção. Depois que esse filho chega,
É muito importante a família estar num ambiente onde ela vai poder receber orientações, ter a oportunidade de trocar experiências com famílias adotivas que já estão nessa caminhada também, às vezes há mais tempo, e que já têm mais experiência, né? Então, pós-adoção é também de extrema importância. Há muitos grupos que desenvolvem projetos voltados não apenas para as famílias adotivas, mas para o empoderamento familiar, mesmo de famílias biológicas, ou às vezes até em casos de reintegração. Outra ação dos grupos de apoio à adoção, muitos grupos são envolvidos com busca ativa, né? Procurando famílias já habilitadas e que têm um perfil mais amplo, né? Que aceitam adotar crianças maiores, grupos de irmãos, crianças com doenças. Então, procurando famílias já habilitadas para crianças reais que estão precisando de uma família. E esse trabalho é feito em parceria também com a rede, em especial com os tribunais de justiça, com as varas da infância, Ministério Público, enfim, da rede de acolhimento. Existem grupos que desenvolvem o serviço de acolhimento familiar ou trabalham em parceria com o acolhimento familiar e também com o acolhimento institucional, desenvolvendo projetos voltados aos acolhidos, enfim. Ô, Sara, eu vou te grupos... interromper e pedir licença. Desculpa. Pois não. Vou te pedir licença para você explicar para quem está nos ouvindo qual a diferença entre acolhimento familiar e o acolhimento institucional, porque, assim, tirando a nomenclatura, tem pessoas que não sabem, né, o que significa. Boa pergunta. Tem horas que a gente fica falando uma linguagem muito técnica e obrigada por me ajudar aí, o Charles. Então, o acolhimento institucional são os chamados antigos abrigos, né? Que agora o nome certo, né? O nome técnico agora é acolhimento institucional. Então, a criança e o adolescente, quando ela precisa ser protegida, ela está sofrendo graves situações de violência, de negligência ou de abuso sexual, ou houve uma entrega legal, né? Essa mãe, essa gestante que estava grávida dessa criança, não tinha condições de criar aquele filho e resolveu entregá-lo para adoção. Então, essas crianças, esses adolescentes, eles são acolhidos. E eles podem ir para duas formas de acolhimento. Um deles é o acolhimento institucional, que é quando ela vai para um abrigo, certo? Ou para uma casa-lar. A outra forma é o acolhimento familiar. O acolhimento familiar é quando há um serviço de acolhimento familiar na cidade, existe uma equipe técnica que seleciona famílias, né, que divulga, seleciona famílias dispostas a serem famílias acolhedoras, treina essas famílias e acompanha essas famílias depois também do acolhimento. O acolhimento familiar, ele, inclusive de acordo com a lei, né, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, ele deve ser preferencial ao acolhimento institucional, porque há menores danos para a criança quando ela está no seio de uma família, ainda que provisoriamente. A família acolhedora não vai adotar, ela está cuidando dessa criança no período em que ela mais precisa, né, num momento emergencial, transitório. Ela cuida dessa criança e assim evita o acolhimento institucional, né? Mas tão logo a sua família biológica ou extensa tenha condições de reaver a guarda dessa família, ou essa criança, então, é destituída do poder familiar, porque não tem jeito de voltar para a família dela de origem, né? E aí ela vai ser encaminhada para uma família adotiva. Então, a família acolhedora, ela participa naquele momento de reencontro com a família de origem ou de encaminhamento de encontro com a família adotiva. E essa criança, então, é entregue para a sua família, né? E a família acolhedora pode permanecer sendo essa grande referência, como fazendo um papel como que de padrinhos, né? Madrinha e padrinho dessa criança. E se tudo der certo, que isso seja para o resto da vida, né? Porque eles ocupam um papel muito importante no desenvolvimento dessa criança. Foi ótimo esse esclarecimento, Sara. Eu sei que, assim, quando a gente fala de acolhimento familiar, às vezes tem um olhar meio controverso, né? Que as pessoas que não conhecem a realidade das crianças que estão em acolhimento questionam, mas as crianças vão criar um vínculo com aquelas famílias que estão ali acolhendo, julgando se Deus isso quiser, como algo ruim, né? E a gente sabe que se ela criar um vínculo é ótimo, né? Vínculos, a gente cria ao longo da vida vários vínculos, isso não nos desmerece. Isso é muito legal, né? Eu sempre gosto de trazer uma pergunta para falar sobre isso, sabe, Charles? Todos nós temos alguém, né, que foi
muito significativo na nossa vida, que a gente amou demais e que já partiu, que foi embora, que morreu, né? Por exemplo, da minha vida, eu lembro do meu avô. Meu avô foi uma grande referência para mim, né? Eu era doida com ele. E meu avô morreu quando meu filho mais velho era bebê, ele tinha 4 meses, né? E é claro que ele deixou muita saudade, né? A gente sofre quando a gente perde alguém que a gente ama, claro. Mas aí eu te pergunto, se você me perguntasse para mim, não é, Sara, mas você sofreu quando seu avô morreu? Eu sofri. Então era melhor você nunca ter tido seu avô, porque você sofreu, porque teve que se separar dele. Eu falo, não, claro que não, eu queria meu avô na minha vida, né? Então, o importante a gente entender é que quando a criança ela sai da família, o importante é ela criar um vínculo, sim, com essa família acolhedora, que ela realmente se sinta, naquele momento, como parte daquela família, como alguém que é amada, que é respeitada, que é cuidada integralmente, que tem uma referência paterna, materna, uma referência de irmãos, né? Que faz parte das festas da família, que vai para a igreja com a família, que vai passear na praça, vai para o shopping, vai para o comércio, vai na padaria, no supermercado, né? Mas aí, quando chega o momento dessa criança seguir a sua jornada, então, claro, vai haver uma ruptura naquele momento, no sentido de que esse vínculo ele vai ter que ser ressignificado, ele vai ter que ser vivido de uma outra forma. Mas ele não precisa ser rompido absolutamente, né? Então, se há a aceitação da família adotiva ou da família biológica ou extensa, quando estão assumindo a guarda dessa criança e entendem a importância da família acolhedora, esse vínculo ele permanece. E mesmo que essa criança vá para outra cidade, hoje em dia as redes sociais permitem muita coisa, né? Em datas comemorativas, eles podem se encontrar ou em férias. Eu tenho 3 filhas que chegaram por adoção, né? Eu tenho gêmeas e minhas gêmeas, elas tinham uma madrinha que era muito importante para elas lá no abrigo. Elas não estavam no acolhimento familiar, elas estavam no acolhimento institucional. Mas quando vieram para nós, chegaram com 5 anos e meio. E a Sônia, que é a madrinha delas, é uma pessoa super importante na história delas. Até hoje, a Sônia é nossa amiga, a gente vai, já fiquei hospedada com as meninas na casa da Sônia, né? E a gente conversa por rede social. Enfim, algo extremamente saudável para o desenvolvimento das minhas filhas, né? Então, o acolhimento familiar, ele pode tomar esse rumo e espera-se que tome, né? Sim. Então, o difícil, o que a gente não quer é que as crianças não tenham vínculo com ninguém. Isso é que é o difícil. Quando a criança não consegue se vincular a ninguém. Mas ela se vincular e ter que reformular, então, como que agora eu vou continuar mantendo vínculo com essa pessoa se eu não vou mais morar na casa dela. Isso é muito saudável. A gente vive isso na nossa vida, não é? Meu pai era militar. Então a gente tinha que mudar de tempos em tempos, né? Porque o exército transferia meu pai para outro lugar. E eu sempre deixava amigos assim, que eram como família para mim, né? Mas essas dores dessas separações, elas fazem parte da vida da gente, do crescimento. Mas também aqueles vínculos de amizade que a gente teve foram extremamente importantes para a construção de quem nós somos, né? E dizem algumas pessoas que nós somos seres emocionais que pensam. Outros acham que a gente pensa e existe porque pensa. Muito legal essa explicação aí. Sara, pode continuar então aí as outras atribuições, né, que os grupos de apoio têm, né, as missões. Estou terminando já, viu, Charles? Eu sei que eu falo muito, mas não, fica à vontade, para a gente é ótimo. Estamos com tempo, não chegamos nem a metade aqui do prazo da live. Outra coisa que é muito importante das ações dos grupos de apoio são justamente os encontros regionais desses grupos, né? Eu fico vendo a beleza que é hoje em dia, né? Você falou, vocês têm muitos grupos que estão aí perto da região metropolitana. Como é rico, né? Quando esses grupos podem se encontrar para celebrar algo especial que aconteceu com um dos grupos, e esses grupos se fortalecem. Mas a gente também vê a construção de encontros regionais, como, por exemplo, o Encontro Norte-Nordeste. Né? O ano passado a gente teve um grande e lindo encontro em Belém, do Pará, que foi dos grupos de apoio do Norte e do Nordeste. Temos também o Encontro Nacional de Apoio à Adoção, que é o ENAPA, né? Que esse ano seria em Aracaju, e aí com a pandemia a gente teve que reformular os nossos planos e acabamos, aí como fruto desse trabalho de muitos, né, muitas formiguinhas, como vocês falam, trabalhando juntas, nós conseguimos fazer o ENAPA online, que como você falou, foi um momento muito rico, né?
E eu acho que o ENAP Online ele chegou para transformar um pouquinho da nossa história. Eu acho que ele não vai ser o único, não. Acho que nós vamos ter outras edições do ENAP Online. Porque, como você muito bem colocou, o Charles, ele trouxe a oportunidade de pessoas que têm dificuldade, né, de estarem no ENAP presencial, seja por causa de, às vezes, tem filhos pequenos, não tem com quem deixar, é difícil levar a família toda, ou porque é caro, né? É caro a gente viajar num paizão tão grande quanto o nosso, né? Então, quem sabe a gente vai ter outras versões do ANAP Online. Eu espero que sim, eu espero que sim. Outra coisa é que o grupo de apoio à adoção, ele ajuda na promoção do fortalecimento dessa rede de proteção da criança e do adolescente. Ele faz parte dessa rede. Muitos grupos já constituídos, né, eles têm assento nos conselhos, né, de assistência social, conselho de direitos da criança e do adolescente, conselhos da mulher, né? Então, isso é muito legal, porque os grupos eles trabalham para o fortalecimento e na articulação, né, junto a essa rede, na articulação com o poder judiciário, com o poder legislativo, com o poder executivo, sempre buscando a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes que viveram situações graves de vulnerabilidade, que passaram pelo acolhimento e agora precisam de uma família ou já estão numa família, né, família adotiva, enfim. E a gente trabalha pelo advocacy e pela conscientização da sociedade, dos profissionais, de que toda criança e todo adolescente precisam de uma família. Toda criança e todo adolescente, eles têm a sua história e nós precisamos respeitar essa criança e esse adolescente de acordo com a sua história, de acordo com as marcas que essa história deixou, né? E ajudar a sociedade, as escolas, as famílias, os profissionais a lidarem com essa criança, com esse adolescente, para que ele possa se desenvolver bem e vir a ser tudo aquilo que ele pode vir a ser, né? Exercer toda essa plenitude de potencial que cada criança e adolescente carrega consigo. É isso aí. A gente fica feliz, né? Que tem gente que acha que o grupo de apoio, assim, infelizmente, em termos de esclarecimento, né, social, alguns pretendentes, quando começam a frequentar os grupos de apoio, acham que nosso papel é apenas de ser ali, às vezes, uma etapa no processo de preparação para a adoção e se limita e reduz todo o nosso esforço, todo o nosso fôlego àquele momento, né? E aí, quando você lista aí as outras atribuições, aí que fica um pouco mais horizontalizada, a gente vê, assim, quantas missões os grupos de apoio têm, né? Quantos fortalecimentos, quantas construções, tudo em prol do direito da criança e do adolescente. E aí, Sara, eu ia te perguntar que você, eu acho que está assim, tem mais conexões e pode responder para a gente, como é que está a situação do direito? Assim, a gente vê que houve vários avanços, né? Eu falo, quando eu digo direito, eu digo do direito jurídico, digamos assim. Nos últimos anos houve vários avanços em prol disso, né? Hoje a gente adota um filho, o filho adotivo, o filho por adoção, ele tem os mesmos direitos que um filho biológico, no sentido, assim, às vezes, planos de saúde, alguns desses conquistas, né? Mas que não foram só conquistas porque os planos resolveram acolher os nossos filhos, né? Foram frutos, muitas vezes, de alguns amparos legais, de algumas legislações, né, que fortaleceram isso. Hoje, como é que está essa movimentação assim, jurídica em prol da adoção, do movimento, do fortalecimento do direito da criança? Só resgatando um pouquinho aquilo que você estava falando no final, Charles, aí eu já parto para responder sua pergunta. Eu percebo que, às vezes, algumas pessoas que não conhecem direito o trabalho dos grupos de apoio à adoção pensam que os grupos de apoio à adoção estão trabalhando para os pais, que o nosso trabalho é voltado para o adulto. E é verdade que a gente também trabalha para os pais, mas tudo que a gente faz, lá no fundo, nós que estamos vendo é o melhor interesse da criança, né? Então a gente trabalha pela criança. Nós temos que dar preparação e apoio a essa família para que ela seja a melhor família que ela consegue ser para o bem dessa criança, para que essa criança tenha uma família que agora é constituída de forma legal e que vai ser família dela para sempre e que vai ser uma família com F maiúsculo, né? Não uma família de qualquer jeito, onde as relações vão acontecer de qualquer jeito. Não, o que a gente percebe é que famílias que participam de grupos de apoio à adoção, elas são famílias melhores estruturadas, elas têm mais
recursos para lidar com as crises, elas têm mais recursos para ajudar os seus filhos a desenvolverem e a superarem os seus traumas, as suas dores, os seus questionamentos, né? Então, tudo que a gente faz, mesmo quando nós estamos trabalhando com os adultos, é para o melhor interesse da criança. E dentro dessa luta, agora já indo diretamente à pergunta que você fez, Charles, são muitas lutas mesmo, né? Que a gente vai enfrentando para garantir o direito dessa criança. Eu lembro quando nós recebemos nossas filhas, né? Há 12 anos atrás, que o nosso convênio médico deu trabalho, né? Deu trabalho porque... E olha, eu sou formada em Direito, meu esposo também, né? Nós nos formamos juntos, estudamos aqui na Federal de Uberlândia, e na época o advogado responsável era um colega nosso de faculdade, né? E aí eles foram e negaram. Eu olhei para ele e falei, olha, você sabe que é direito delas, né? E você sabe que a gente vai ganhar. A gente só vai ter um estressinho a mais, né? Mas a gente vai garantir, a gente vai lutar para que elas tenham esse direito. E justamente, dito feito, foi questão de 2 semanas o convênio teve que dar isso. Graças a Deus, quanto mais a gente vai lutando junto, o que a gente percebe é que essas resistências vão caindo, porque as empresas vão vendo, né, os convênios vão vendo que não adianta, né? Mas anda vira e mexe, a gente ainda enfrenta os desafios nesse aspecto. Outra questão é justamente relacionado aos direitos dos pais, que, na verdade, são direitos voltados para a criança, como, por exemplo, o direito à licença maternidade, né? Então, hoje, independente da idade da criança ou do adolescente que você está adotando, você tem direito à licença maternidade. E esse direito ele pode ser exercido ou pelo pai ou pela mãe, por um dos dois do casal. Ou se é um casal homoafetivo, né? Vai decidir qual dos dois que vai tirar essa licença maternidade, né? Então, tem horas também que a gente ainda tem que acionar o jurídico, né, para fazer valer esse direito, mas é direito de todo mundo. E então, um grande avanço que eu vejo desses últimos anos, sabe, Charles? E eu acho que isso foi um ganho tão grande. E, de novo, a gente tem muita gente que a gente ama muito, né? Assim, que a gente é fã de carteirinha, que é aí de Pernambuco, né? E eu não posso deixar de mencionar o doutor Luiz Carlos Figueiredo, né? E outras figuras do judiciário que a gente admira tanto, né? A doutora Hélia, o doutor Hélio Brás. Tô vendo que a Vivi, mãe do William, está aqui na live com a gente, né? Que foi um caso emblemático de adoção, né? De uma adoção já aos 18 anos de idade, que vocês viveram isso tão de perto, que foram parte dessa construção. Mas o que eu quero dizer? Um grande avanço, e vocês foram protagonistas disso. Olha, o William está aí também, um beijo, meu querido. Foi a questão de dar uma visibilidade segura a essa criança, esse adolescente que precisa de família. Esse foi um dos grandes avanços dos últimos anos, né? É claro que a gente teve a lei promulgada em 2017, né, que trouxe a redução em alguns prazos, que isso tudo também, a gente teve ganhos, alguns ganhos, algumas críticas em relação a isso, mas eu creio que a gente teve muitos ganhos na lei que foi promulgada em 2017, e a gente comemorou isso como, né, a ANGAD fez parte dessa construção também. Mas eu tenho visto o quanto a visibilidade segura dessas crianças tem transformado histórias como a do Williams, né? Então, são muitas crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, né? Ou crianças com doenças, grupos de irmãos, que têm conseguido encontrar a sua família, porque agora, pela lei, a gente tem... essas crianças têm o direito de conhecerem os habilitados para adoção. E os habilitados para adoção têm o direito de conhecerem as crianças reais. E tantos projetos foram construídos em parceria com os times de futebol e outros projetos, né? Que têm promovido esses grandes encontros. Então, Charles, isso me emociona. Eu fiz um estudo no final do ano passado, eu ia falar num evento fora do Brasil, e eu fui convidada para falar sobre os impactos desse trabalho em unidade, desse trabalho em rede, né? E quando eu fiz esse estudo, eu fui vendo o quanto que de 8 anos para cá, de 9 anos para cá, os índices de famílias que aceitam adoções interraciais
ele disparou, ele é muito maior hoje. Há 9 anos atrás, era em torno de 6% das famílias que estavam abertas, por exemplo, a adotarem crianças negras. Hoje, esse número está perto dos 70%. Olha que maravilha, olha que diferença, né? E vai me dizer que os grupos de apoio à adoção não tiveram uma importância super relevante nessa transformação? Sem dúvida. Outra coisa, eu não tenho a porcentagem, não consegui chegar a essa porcentagem, mas é visível o número de famílias que se abre cada vez mais para a adoção de crianças com doenças. Outra coisa que a gente vê cada vez mais são famílias que já têm seus filhos biológicos, inclusive, mas que desejam ter filhos também por adoção. Quer dizer, a adoção não sendo só aquele caminho que eu vou optar quando eu não conseguir ter meus filhos biológicos, né? Então, não é só aquele plano B, que eu sempre falo, não pode chegar na adoção como plano B, vai ter que se transformar essa adoção em plano A, né? Tem que Mas cada vez mais a ressignificar, né? gente ressignificar, exatamente. Outra coisa que a gente observa, então, cada vez mais crianças maiores, famílias se abrindo. Veja bem, eu lembro que quando a gente começou a Pontes de Amor, que é o grupo que eu faço parte aqui em Uberlândia, né? Nós começamos a Pontes de Amor há 9 anos atrás. Naquela época, se falava que uma criança com 3 anos de idade já era velha para ser adotada. A maioria das famílias adotivas queriam adotar crianças de até 3 anos. Hoje, pelo próprio Sistema Nacional da Adoção, se é uma criança sozinha, que não faz parte de um grupo de irmãos, e que é saudável, até 9 anos de idade o próprio sistema encontra essas famílias, não se fala nem em buscativa, né? Então você vê que o perfil das famílias ele se ampliou muito, né? E isso também a gente é muito grato ao trabalho dos grupos de apoio à adoção. Um grupo de apoio à adoção bem estabelecido numa cidade, ele traz a adoção para a pauta nas mídias. A adoção começa a ser falado nos jornais, na televisão, nas redes sociais, a população, nas comunidades religiosas, né? Então, essa temática, ela é trazida para as faculdades e tal. Então, a sociedade começa a olhar para a adoção e a falar, puxa, esse é um caminho legal. Esse é um caminho legal que eu estou dizendo não no sentido jurídico, não, mas um caminho joia de ser percorrido. E as pessoas começam a se abrir para isso, começam a tirar suas dúvidas, enfim. Então, há muitos avanços, muitas coisas que a gente pode celebrar. Nessa tua fala, Sara, quando você falou da visibilidade, eu penso que a visibilidade ela tem vários aspectos, né? Assim, a visibilidade, hoje a gente vê novelas, né? Assim, aquilo que era antes uma coisa escondida, de uma certa vergonha, né? Então, hoje, seja o trabalho dos grupos de apoio e o trabalho meio de humanização, de trabalho em prol da cultura da adoção, hoje a gente vê toda uma diferença em cima disso, né? A gente recebe hoje no GEA de Recife muitos pretendentes e casais que vão, às vezes, alguns vão... É importante a gente até destacar, eu gosto de lembrar sempre isso, que às vezes as pessoas acham que só casais podem adotar, né? E qualquer pessoa adulta, né? Em gozo das suas saúde física e mental, a partir de 18 anos pode adotar. Então, a gente vê muitas dessas pessoas buscando filhos através de adoção como primeiro plano, onde nem, às vezes, não tinham nenhuma impossibilidade fisiológica, né? Poderiam gerar filhos biológicos, mas pensavam em era o primeiro plano, né? Eu acho que isso, sim, isso a gente percebe um sucesso de muitas adoções, esse valor que se dá, né? O valor até o grupo de apoio, que a pessoa vai ali querendo se preparar para ser pai, para ser mãe, coisa que às vezes eles até comentam, poxa, isso toda família deveria estar a par dessa preparação, né? A gente tem essas nossas reuniões são abertas, mas infelizmente a gente vê uma frequência muito grande apenas das famílias que estão ali em busca de filhos por adoção, e a gente sempre faz questão de frisar, traz avô, traz avó, traz uma tia, traz um primo, essa família extensa que vai receber esse filho, porque ajuda muito, não só para a chegada daquele filho, mas para ressignificar toda uma imagem, né, às vezes estereotipada, do que é um filho adotivo, né? A gente vê a mídia alardeando sempre. Fulaninho cometeu um crime, fulaninho era filho adotivo. Quando o filho é biológico, ninguém destaca o fato de ser filho biológico, né? Então, ainda assim, isso tem se construído menos. Eu acho que é fruto desse trabalho que a gente faz no dia a dia, né? E aos poucos, e assim, a gente percebe que a gente
tem grandes avanços, né? A visibilidade que permitiu a adoção do nosso jovem aí, o William, né? A coisa da busca ativa. Por muito tempo, os juízes e as juízas, eles tinham dificuldade de ver a busca ativa, interpretar a busca ativa como um direito da criança. Em nome do outro direito, da proteção da criança, eles deixavam a criança e crescer confinada, adolescer confinada e virar um adulto confinado dentro de um acolhimento, né? Seja ele institucional ou familiar. Né? E isso foi um trabalho que, aos poucos, as boas práticas e esse trabalho de rede ajuda muito. Né? Então, o protagonismo de Pernambuco, quando toma algumas iniciativas, outros clubes de futebol lá foram e fizeram as boas práticas que permitiram a adoção de várias crianças aqui. Então, assim, a gente consegue refletir, perceber que a gente está num momento que tudo ganha uma repercussão, né? Às vezes, uma ação até que não tinha uma grande intenção, ganha uma boa repercussão. E a gente usa isso como uma boa prática, né? Nesse sentido, eu acho que essa questão da visibilidade, ela ainda é alvo de alguns ataques, vez ou outra. Alguns grupos de apoio, a gente teve o caso daquele grupo que fez um desfile e foi, assim, alardeado, né? Bombardeado. E quando o grupo estava todo amparado, fez a coisa cuidadosa. Mas são situações que ainda precisam muito amadurecer, né, Sara? Exato. Mas você sabe, Charles, que eu tenho ficado muito feliz com algumas coisas, né? Como você falou, a gente vê que há uma forma de pensar, de construir, que vai sendo transformada. As novelas, elas sempre davam umas mancadas, né? Quando elas falavam de adoção. Sempre tinha uma coisa ou outra que vinha de um jeito atrapalhado e tal. E agora, recentemente, né, a gente estava tendo aquela novela Amor de Mãe, que eu comecei até a assistir, porque ia tratar também da questão da adoção e tal. E eu virei noveleira de novo, né? Comecei a assistir a novela. E eu uma tava boa pauta, gostando né? Um bom motivo. E eu estava gostando muito da forma como eles estavam abordando a adoção, abordando a questão do preconceito da adoção, do preconceito racial, dos filhos adotivos, né, e tal. Então, estava levantando isso tudo de uma forma muito legal, com ética, com respeito e tal, e trazendo mesmo de forma realista o que a gente enfrenta no dia a dia, situações que a gente realmente enfrenta. Ainda existe muito preconceito, né, Charles? E no Brasil, a gente tem uma mania que eu acho ela muito ruim. A gente quer se travestir de sermos respeitosos, de sermos para frente, de não termos preconceito, quando o preconceito está lá, né? Esse preconceito, ele é em vários aspectos. Existe preconceito racial, existe o preconceito contra a adoção, que ainda é vista por muitos como uma filiação de segunda categoria, o que é um absurdo. A gente que é família adotiva, a gente sabe o tanto que é de primeira categoria, que para ser de primeira tem que ter adoção no meio, né? Mesmo eu tenho meu filho biológico, né, que saiu da minha barriga, e se ele não tivesse sido adotado, e se muitas vezes eu não adoto ele de novo, ele fica bastardo, né? Ele fica órfão de pais vivos, vivendo muitas vezes debaixo do mesmo teto, mas sem essa adoção afetiva, né? Então, a gente ainda tem muito a avançar quanto a isso, a gente tem muito que ensinar. Eu fico vendo nas escolas ainda, né? Em muitas escolas, o ambiente que deveria ser o mais acolhedor para a criança, o que iria promover um ambiente bem favorável ao seu desenvolvimento. Muitas vezes a escola ainda é muito hostil com essas crianças que apresentam comportamentos desafiadores por causa da sua história, né? De dores, de traumas que viveram e tal. E aí, logo em seguida, a gente vê a escola já estigmatizando. Mas é porque ele é o menino do abrigo. Mas é porque ele é filho adotivo, né? Recentemente, minhas filhas já estão na adolescência, né? E eu fui matricular a minha filha, uma das minhas filhas, numa escola particular, muito boa, por sinal, e lá perguntava se era filha por adoção. E aí eu fiquei curiosa quanto àquela pergunta, né? E eu fui conversar. Aliás, a coordenadora que estava me recebendo, uma pessoa muito cabeça, muito simpática e tal. Eu perguntei por que dessa pergunta.
E aí ela começou a conversar comigo, eu falei, não, tudo bem, eu não tenho problema com essa pergunta se ela for para observar algumas necessidades especiais que essa criança pode trazer consigo devido ao seu histórico, né? Mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não gere um pré-conceito a respeito desse filho, porque ele é um filho adotivo, né? Então, a gente ainda tem muito que continuar essas conversas com a sociedade, né? E por isso também os grupos de apoio à adoção são tão importantes, né? Tão importantes para promover esses diálogos. Espaços como esse aqui, né, que nós estamos tendo agora, espaços virtuais, onde a gente pode conversar abertamente sobre isso, é muito importante. E a gente vai aos poucos desmistificando e construindo, mesmo que pessoa a pessoa, a gente vai transformando o mundo numa condição melhor do que a gente encontrou, né? Eu penso eu. Ô, Sara, a gente está assim, já se encaminhando para os 50 minutos, e aí, perto da gente encerrar a nossa live, eu queria que você dissesse para a gente, assim, a teu ver, quais são os desafios ainda que a Angaab encontra, ou que você acha que assim, são coisas que a gente ainda precisa avançar mais, né? Projetos, ações, conquistas, qual é o percurso, assim, o devir da adoção brasileira, assim, dentro do fortalecimento da busca, da proteção, da articulação, do aperfeiçoamento. Charles, cada um tem a sua visão focada em uma área, né? E eu, às vezes, eu olho para um lado que algumas pessoas não olham e às vezes me interpretam equivocadamente. Eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. Eu acho que uma das áreas que a gente precisa avançar nos grupos de apoio à adoção é no sentido da gente compreender a nossa identidade enquanto grupos de apoio à adoção. O quanto nós somos organizações da sociedade civil, o quanto nós somos integrantes da rede de garantias de direitos. E para exercermos esse papel de forma plena, a gente precisa ter a nossa identidade organizacional. A gente precisa entender que a gente não é só um grupo. Entende o que eu falo? Porque Sim. grupos existem N. Grupos muito legais. Tem o grupo do pagode, tem o grupo do forró, tem o grupo da dança de salão, tem um monte de grupo e tudo isso é muito legal, não é verdade? É muito bom, é muito saudável. Tem o grupo do futebol e tal. Mas nós somos uma organização da sociedade civil. E a gente precisa, então, entender que, como organização da sociedade civil, nós precisamos nos organizar, precisamos cuidar da nossa documentação para que a gente realmente faça parte dessa rede de garantia de direitos para criança e adolescente de forma efetiva, para que a gente tenha assento nos conselhos. Então, para isso também a gente precisa ir trabalhando, né, junto com o executivo, com o legislativo, para que a adoção seja vista, sim, como uma política pública, entende? Porque a criança ela é protegida até a hora em que ela chega no acolhimento, ou mesmo quando ela é reintegrada para a família de origem. Mas ela chega na família adotiva, aí se parte do pressuposto que a família adotiva é o passe de mágicas que a gente precisava para que agora essa criança entre no mundo da Alice no País das Maravilhas e todos os seus problemas acabarem. Isso não é verdade. A gente sabe que essa criança ela traz consigo uma história dura, difícil, ela tem marcas dessa história e que se essa família adotiva não for devidamente preparada e devidamente acompanhada no pós-adoção, a gente pode ter graves problemas. Ou termos uma família que tem relações muito disfuncionais, muito tensas, né? Ou a gente chegarmos a ter devoluções nas adoções. Então, a gente precisa entender que para a gente funcionar bem, a gente precisa de recurso. E recurso inclui dinheiro, inclui gente capacitada, gente trabalhando full time para aquilo. Porque nós somos voluntários, excelente, lindo, maravilhoso, mas a gente sabe o quanto que o voluntariado ele é limitado. Você e eu, Charles, somos pessoas fora da casinha, né? A gente é meio fora do normal. A gente investe muito tempo no voluntariado. Mas nem todo mundo consegue exercer isso dessa forma, né? Porque as pessoas têm que trabalhar, têm que sustentar suas famílias e tal. Então, a gente é muito limitado pelo voluntariado. Nós precisamos, sim, ter psicólogos, advogados, pedagogos, assistentes sociais contratados, trabalhando em prol da adoção, para que a gente possa cada vez mais
ter crianças maiores, adolescentes maiores, grupos de irmãos, crianças com doenças sendo devidamente adotadas por famílias super bem preparadas, crianças muito bem preparadas para adoção e muito bem acompanhadas no pós-adoção. Então, a gente precisa lutar para que a gente quebre esse preconceito com a adoção. A adoção precisa, sim, ser reconhecida, ser tipificada, né? Para que todo mundo tenha assento nos conselhos de direitos e para que recursos sejam disponibilizados, inclusive recursos públicos, para que os grupos de apoio à adoção tenham condições de trabalhar cada vez melhor. Então, isso é muito importante. É uma fala que a gente sempre tem que lutar e defender, né? A autocrítica, seja do grupo, do judiciário, ela precisa existir, né? Uma autocrítica no sentido construtiva, uma autoavaliação, né? Eu aqui, com muita felicidade, a gente aqui em Pernambuco, o judiciário resolveu, de uma forma muito corajosa, assumir uma investigação, digamos assim, a partir de algumas desistências, interrupções em adoções, para identificar quais foram os erros, quais foram os equívocos, né? E isso foi muito legal. Eles publicaram no final de 2019, uma avaliação mais ou menos de 1 ano e meio de algumas devoluções, desistências, e a hipótese inicial era que isso estava concentrado nas buscas ativas, ou seja, nas evoluções em cima daquelas crianças ou adolescentes um pouco maiores, crianças com algumas doenças, e os resultados foram impressionantes. A gente descobriu que mais de 60% das interrupções, das adoções, eram de crianças menores, né? Então, assim, são dados importantes para a gente saber. E aí, eles começaram, não só a fotografia, né, o resultado, mas começaram a investigar quais foram as causas. E entre elas está a questão do judiciário. Ele identificou que eles, às vezes, não conseguem dar conta das suas demandas, a falta de preparo de alguns pretendentes, então a necessidade, se enalteceu ainda mais a necessidade de fortalecimento dessa rede dos grupos de apoio, e a gente vê isso de uma forma muito positiva. A gente agora já está trabalhando em cima de alguns desdobramentos, estamos trabalhando em rede, tem uma série de projetos agora que estão em curso, alguns que eu não vou nem anunciar aqui agora, mas que estão assim sendo trabalhados no judiciário em parceria com os grupos de apoio, e são coisas muito boas que estão por vir, assim, sabe? E de um fortalecimento, de um trabalho de rede. Os 10 grupos de apoio que existem vão dar assistência ao judiciário no estado de Pernambuco de uma forma muito singular. E a gente espera que esse esforço resulte em uma mudança nessa cultura, né, nessa situação, que é muito ainda aterrorizante, né? A gente saber que existem crianças que já sofreram toda uma situação de violência, abandono ou negligência e ainda enfrentam uma rede de proteção que, às vezes, tem uns furos ali e não protege tão bem, né? A rede, eu não estou fazendo crítica específica no setor, mas a todos, né, que fazem, e a gente tem que aperfeiçoar cada vez mais as nossas ações. E, Sara, a gente está perto do fim. Eu queria agradecer tão rápido, né? Eu disse ao pessoal, vamos fazer em outra plataforma, porque eu acho que uma hora a Sara fala e explica com pormenor, eu também, mas ao mesmo tempo a gente tem tido, assim, às vezes, um engajamento no voluntariado, como você mesmo falou, a gente é fora da casinha e a gente precisa ter mais tempo para ficar com as nossas famílias, que a gente valoriza tanto. Então, assim, vão ter outras lives, é um projeto que a gente está começando agora, né? E a Sara está aí, os contatos dela estão aí, as pessoas podem fazer perguntas para ela, podem me procurar também, né? A gente está à disposição. E eu estou à disposição também, viu? Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Parabéns pelo trabalho fantástico que vocês realizam aí. Eu espero poder estar presencialmente em Recife em breve, comer um cuscuz com vocês. Eu amo cuscuz pernambucano. E eu estou à disposição, viu, Charles? Mais para frente, estou à disposição sempre para a gente continuar conversando, enfim. E é bom saber disso. Provavelmente a gente vai te abusar um pouco mais daqui a algum tempo. A gente vai deixar, assim, você esquecer alguns minutos e a gente abusa de novo. Eu queria aproveitar a oportunidade, gente, e nesses minutinhos finais anunciar que o nosso próximo Papo Adotivo, na quinta-feira, da próxima semana, às 20 horas, vai falar de uma forma mais pontual sobre o preparo para a adoção, né? A chamada gestação afetiva, gestação adotiva, e ninguém menos do que a Áurea Paulívia a gente vai trazer para poder papear com a gente. Então, para quem não conhece, a Áurea é escritora de vários livros importantes sobre adoção, voluntária do GACO, né, que é o Grupo de Apoio à Adoção Consciente. Então, assim, tem toda
um símbolo, um talento ali para poder expressar e falar sobre o preparo, né? Há muitos anos que ela contribui aí com voluntariado como nós, né? Nessa preparação de pretendentes, e a gente espera enriquecer um pouco desse papo, né? Eu queria aproveitar, eu não posso encerrar a live sem saudar e me despedir e agradecer aqueles que estão por trás, né? Então, isso aqui está acontecendo hoje, porque a gente trabalha em um grupo. O GEAD Recife tem uma presidência, né? Então, a gente tem a Juliana da Paz, a Renata Vitorino, que está aqui conosco, eu já vi ela anunciando. Tem o Erimar Cordeiro, Marcelo Pedroni, Valdemir Rodrigues, Eneli Albuquerque, que é uma das fundadoras do GEAD, Suzana e Luiz Schettini, né, que também, mesmo tendo fundado há 25 anos, ainda contribui. A gente ainda aperreia lá doutor Luiz, que assim tem muito a agradecer para ele. E quem mais? Eden Figueiredo, Solange Marcelo Gama, Tabata Alves, Tatiana Borges, Maria Fernanda Montenegro, Carlos Chagas. Assim, são muitos nomes, mas assim, dos que eu não falei, dos que eu não mencionei, eu queria também agradecer e a todos que contribuem com a nossa causa. Obrigado, Sara, obrigado a todos. Boa noite, até a próxima Obrigada semana. a você. Um grande beijo. Tchau, tchau.